Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia, estamos de volta aqui na Melodia, sexta-feira, 6 de dezembro. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Pois é, você ainda está ouvindo rádio pela forma antiga? Pois é, mas nós temos o nosso aplicativo para você interagir conosco. No mundo em que quase tudo hoje é feito por aplicativo, né? E a Melodia não é diferente, você pode ir na sua loja e baixar o aplicativo da Melodia. Melodia Conquista, coloque assim. Aí vai aparecer esse coraçãozinho da Melodia e você vai baixar o nosso aplicativo para ouvir com excelente qualidade, né? Qualidade muito boa. E você vai ter a Melodia aí no seu bolso, tá bom? Então, sem chiado, sem interferência, é por aplicativo, tá bom? Melodia Conquista. Olha, hoje, 6 de dezembro, é dia do madeireiro. Pois é a data de hoje. Na manhã desta sexta-feira, estou recebendo nosso querido pastor Ventura. Ele, que era um debatedor licenciado, viu, gente? Estava licenciado para sua missão, mas já está de volta aqui em nosso debate e é uma alegria muito grande receber o pastor Ventura de volta aqui, que tem uma colaboração muito interessante aqui no nosso debate sempre. Pastor Ventura, bom dia, bem-vindo de volta. Bom dia, pastor Gilaelson, bom dia a todos os amados ouvintes, bom dia ao colega da bancada aqui que vai estar debatendo, saudade dessa bancada, desse programa, que Deus nos abençoe, né? Nesse programa, que vidas sejam edificadas. Muito bem, eu estou recebendo também nosso querido pastor Reinaldo Ribeiro. É pela primeira vez no nosso debate, pastor? Isso, bom dia a todos que nos ouvem, bom dia a todos que estão conectados, tanto pelos aplicativos como também pelo rádio. O nosso amigo aqui, o pastor Ventura, foi um prazer, né, conhecer ele. Sim, pela primeira vez, né, estou aqui na Rádio Melodia para poder estar contribuindo com o reino aí, né, ver o que Deus pode nos orientar nessa manhã e sanar algumas dúvidas aí que soam em decorrer aí desses séculos que vem passando. Muito bem. Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao pastor Ventura que coloque na mão do Senhor esse momento. Soberano Deus e eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Pai, nesta manhã nós te pedimos que a tua mão de poder, a tua mão de misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Que teu Espírito Santo nos direcione em toda a verdade, Senhor. Pela luz da tua palavra, Senhor Deus. Que vidas, mais uma vez digo, vidas sejam edificadas pelo poder generador da tua palavra. Abre os nossos corações e que os corações estejam abertos para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum. Aspas. Muitas pessoas afirmam que o Ministério de Louvor só quer os holofotes, mas poucos sabem das lutas que enfrentamos. Por que fazem essas críticas? Será que essas pessoas têm razão ou gostariam de estar em nosso lugar, ou é possível que existam outros motivos? Quais cuidados espirituais precisamos ter para não sermos dominados pela vaidade? Fecha aspas, aqui é o caso de um ouvinte comum e o Debate Melodia hoje quer saber: por que o Ministério de Louvor é tão criticado? Vamos discutir agora no nosso programa. Debate Melodia. Historicamente é um departamento que acontece muitos problemas, pastor Ventura, na questão do Ministério de Louvor,
Às vezes há muita confusão, né? Há disputas, queixas. Por que isso ocorre, pastor? É complicado. É complicado se a gente parar para analisar a função do Ministério de Louvor, né? Nem o próprio Cristo agradou a todos, né? Eu tenho caminhado com a igreja há muito tempo e tenho visto essa dificuldade que há sobre o Ministério de Louvor, né? As críticas, às vezes infundadas, e há críticas também, às vezes, que as pessoas que fazem com razão, né? Mas a igreja, ela precisa ter esse conhecimento do que é o Ministério de Louvor, para a gente poder, ao invés de criticar, tentar ajudar, né? Não é fácil estar na frente de batalha, e o Ministério de Louvor é essa equipe, né, que vai à frente. Ela tem a responsabilidade, né, de conduzir a igreja à adoração, né? A gente vai ver no livro de 2 Crônicas 23, se não me engano, não, 18, quando Josafá, junto com Israel, a Bíblia vai dizer que Josafá se ajoelha, né, e o povo de Judá, o povo de Israel, se ajoelha também orando, clamando ao Senhor, e ele dá uma ordem para que os levitas fossem à frente do exército, cantando, louvando ao Senhor. Por que isso? A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele é entronizado entre os louvores, né? Então, quando o Ministério de Louvor ele tem um compromisso com Deus, ele leva o exército de Deus, a igreja de Deus, a adorar, e, consequentemente, a presença de Deus, ela enche o templo, né? E a gente vê algo diferente acontecer. Então, é uma área que o diabo não está satisfeito. Já vai atacar até e vai usar pessoas dentro da igreja, serão usadas, se não vigiar, para estar tentando matar o Ministério de Louvor. Claro, existem umas críticas que precisam ser observadas mesmo, né? Alguns ministérios de louvor, a gente sabe que falta o compromisso, né? E aí a gente vai mais para frente falar sobre isso aí. Muito bem. Pastor Reinaldo, essa questão de ministério de louvor, né, ela, de fato, historicamente tem, sim, seus problemas, né? É uma função de destaque na igreja, ninguém pode negar, a pessoa está ali na frente, cantando, enfim, pode despertar a alegria em uns e inveja em outros, né? Disputa, né, por vaga, enfim, por holofotes, mas, enfim, qual é, de fato, a função desse ministério? O que esse ministério visa na igreja? Qual é o ganho desse ministério no corpo de Cristo? Eu queria que o senhor falasse. Bem, como já demos um bom dia aí, né? Vamos lá. Primeiro que há uma grande confusão, né, no século presente, e isso não só de hoje, de um decorrer, que a gente mistura muito o ministério de louvor com o levita, né? Uhum. A gente vai em algumas igrejas aí, os queridos aqui também que ministram, né? Vê sempre a oportunidade está com os levitas, né? E a gente precisa entender que hoje, no século presente, não existe mais essa função levitas, né? Os levitas, eles fazem parte de uma tribo, né? Descendentes de Levi. A gente sabe que o terceiro filho ali, chamado Levi de Jacó, recebeu esse nome, de lá saiu a tribo dos levitas. Dessa tribo veio 3 famílias, que é Gersonitas, Coatitas e Meraritas. Eles ficavam encarregados de quê? Basicamente de desmontar o tabernáculo, remover o tabernáculo, cuidar do tabernáculo. Mas entre as famílias havia uma família específica chamada de Meraritas, que eram os que ficavam responsáveis pelos cantos, né? Então, dessa família veio aqueles que eram realmente os que louvavam, os que cantavam. Então, os salmistas ali da Bíblia que cantavam, né, que tocavam instrumento também, eram dessa família. Então, a gente precisa entender que esses levitas, eles não só tocavam, não só cantavam, mas eles também eram encarregados de ajudar nos cultos,
né, do Antigo Testamento e também de montar, descarregar, ou seja, de cuidar da casa do Senhor. Então, era mais um ofício de trabalho do que realmente simplesmente só louvar dentro do santuário. Só que os séculos foram passando e a gente vê hoje que essa questão levitas já não existe mais da mesma forma, da mesma essência. O que existe hoje é o ministério de louvor. Ainda que com raízes levíticas, né? Porque a palavra louvor vem de levita. Então, ainda que com raízes levíticas, o ministério do louvor hoje, qual é a essência deles dentro da casa do Senhor? Basicamente é atrair, né, a presença de Deus. Não que a responsabilidade de trazer Deus para o santuário é deles, mas uma boa parte estão sobre eles. Então, qual é a necessidade desse ministério hoje? É que eles precisam estar com a vida realmente voltada diante de Deus, uma vida que realmente venha se comprometer com o ministério. Só que o grande problema, como o pastor Ventura falou aqui, a gente precisa separar casos e casos. Por quê? Porque a gente sabe que tem muito ministério de louvor que não tem um comprometimento, né? Tem ministério de louvor que chega ali na hora do culto, vai lá, toca e depois vai embora. Ou muitos, na hora que começa a ler a palavra ali, vão lá para fora e ficam batendo papo. Muitos levitas não usam nem o carregar a Bíblia, né? Que isso não é nem um termo, aí não poderia nem colocar como carregar a Bíblia. Mas muitos não levam nem a Bíblia para a igreja, né? Muitos não participam de orações, não participam de momentos de consagrações. Então, por isso que os olhos das pessoas estão sempre voltados para eles. Por quê? Porque enquanto o ministério de mulheres tem um comprometimento, o ministério de homens, o ministério de jovens tem aquele comprometimento de estar em consagração, de estar com as responsabilidades, aí tem alguns ministérios de louvor que não correspondem da mesma forma. Então, há um holofote sobre eles, né? Nessa questão, realmente, o louvor que eles estão tocando vem de Deus, atrai a presença de Deus. Por que os levitas não fazem isso? Por que os levitas não assistem o culto? Por que os levitas não participam da liturgia do culto? Então, assim, o que a gente precisa fazer, eu não culpo simplesmente os levitas, eu culpo, na maioria das vezes, a gestão da igreja, porque a igreja precisa preparar melhores a essas pessoas que estão envolvidas dentro do louvor. Então, existe aí o workshop, existe aí várias formas de poder trazer essas pessoas e não só mostrar para eles que o papel deles é cantar, mas sim o papel deles é adorar, é interceder, é estar trabalhando para o desenvolvimento do culto. Assim, essa é o que eu penso e é a minha visão dentro do Ministério do Louvor. Muito bem, já está conosco o pastor André Prates. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Joelson, pastor Ventura, está aqui o nosso amigo, pastor Reinaldo. É um prazer Prazer estar todo aqui com nosso. vocês. Desculpa o atraso, é correria da vida, mas nós estamos aqui. Muito bem. O pastor André, veja aqui no relato que ela diz que o Ministério de Louvor passa por muitas lutas, mas que as pessoas criticam bastante, e até faz a menção de que algumas pessoas gostariam de estar no lugar dela, enfim. Essa coisa de subir ao coração, muitas vezes, a gente sabe que muitos ministérios de louvor saltaram da igreja para os holofotes da música secular e começaram a fazer shows, ganhavam dinheiro, enfim. Isso pode acontecer, né? Às vezes você acha um grupo bom ali, se entrosam, ensaiam, muitos talentos, enfim. Acontece, aliás, todos os músicos evangélicos, eles têm uma história na igreja, né? Na igreja, porque eles iniciaram ali, né, basicamente, né? E, assim, muitas pessoas carregam essa coisa no coração de um dia, né, ir para o palco da vida mesmo e de lá ter sucesso, né? O senhor acha que essa coisa do coração, de às vezes subir um pouco para o coração, porque eu falei que é uma posição de destaque na igreja, isso às vezes pode atrapalhar, pastor André? É um tema muito interessante, bem pertinente. É só uma viradinha nesse microfone, está ao contrário. Pode Assim? virar. Pode virar, pode. Eu estou perdendo o costume. Isso. É um tema bem interessante e pertinente, não só nos nossos dias, mas eu creio que sempre foi uma dificuldade dentro de algumas denominações. Eu estava aqui ouvindo os pastores falando e realmente eles foram felizes nas colocações, porque realmente é o que infelizmente acontece. Infelizmente também tem a parte boa e tem a parte ruim. A posição de destaque, pastor, de alguma forma, ou seja cantando, ou seja pregando,
ou seja ensinando, ou seja palestrando, sempre será uma tentação ao coração do indivíduo de levar até ele uma ostentação, achar que ali é um status, achar que de repente ele tem mais autoridade que outras pessoas, que ele é mais importante que aquelas pessoas que estão ouvindo, que ele tem mais privilégios que aquelas pessoas que estão ouvindo ele cantar, pregar, ensinar. Então qualquer posição que a pessoa toma de destaque, ela pode cair nessa tentação, né? De subir ao coração, como o pastor Giléo deixou aqui bem claro, de achar que alguma coisa, da arrogância, de forma bem sutil e tomando conta, de uma certa nível de pseudo-importância, mais do que as outras pessoas, mais do que outras funções dentro da igreja, não é? E Paulo deixa bem claro lá na carta aos Efésios que tudo que acontece dentro de uma instituição, dentro da igreja, é para a edificação da igreja, é para o corpo, é para a edificação do corpo. Então não é para minha glória, não é para eu mostrar naquele domingo que a minha dedicação durante a semana, o meu treinamento, vamos falar de um músico específico, é o tema, os meus ensaios de guitarra durante a semana, agora eu vou mostrar no domingo, não é? Não é isso. O papel, isso faz parte, porque realmente um instrumento musical exige técnica, exige estudo. Ninguém quer chegar na igreja e ouvir um camarada tocando em um tom e a pessoa cantando em outro, né? Fica desentoado, fica aquela coisa estranha. Então precisa haver harmonia. Então quando a pessoa realmente adquire uma habilidade que encanta os olhos das pessoas, o elogio vai vir. Puxa, mas aquela pessoa, aquele camarada toca bem, canta bem, prega bem, ensina bem, não é? Aí tá agora o momento da pessoa ter aquele Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, a conscientização aprofundada do que ele é servo, de que ele é servo dentro do reino, e que ele recebe o elogio com muita humildade, reconhecendo realmente que o esforço dele levou ele àquela qualidade, àquele nível, mas que aquilo não faz dele melhor do que ninguém. Isso. Pelo contrário, que aquilo ali é um pretexto, entre aspas, de Deus na vida dele, para que o reino de Deus seja manifestado através dele. Porque enquanto o reino de Deus, uma partícula do reino de Deus é manifestada através dele, pelos acordes que ele toca, bem tocado, pelas notas entoadas no cântico, tem outros que o reino de Deus é manifestado através de limpar a igreja, de trabalhar na área social, de evangelizar nas ruas, de limpar a igreja, de colocar água, não deixar faltar água para os irmãos, de limpar o banheiro, de ficar na porta recebendo os irmãos, de fazer a visita àqueles irmãos que estão precisando. As irmãs que faz aquelas campanhas de oração, orando pelos irmãos que estão adoentados. Então, juntando tudo isso aí, edifica o corpo de Cristo, e o nome do Senhor é glorificado e o reino do Senhor é expandido. Só que, infelizmente, falta essa mentalidade. Isso chama-se maturidade espiritual. Isso. Então, essas garotadas aí, deixa subir para a cabeça, talvez, como o pastor disse aqui, talvez por uma falta de orientação, né? Talvez pela própria natureza, mas falta esse entendimento que realmente ele toca bem, canta bem, prega bem, ensina bem, mas que aqui não o torna melhor do que ninguém, e que ele tem que abrir espaço para outras pessoas, e que ele não é insubstituível, e que se ele faltar ao culto, o nome do Senhor será glorificado do mesmo jeito, né? O que faz o culto, a gente tem que entender o seguinte, abrindo parênteses aqui, já vou finalizar minha fala. A palavra culto vem da palavra cultuar, ou cultivar. É como se a gente estivesse plantando uma semente e agora a gente estivesse regando essa semente até crescer e dar frutos. Então, cultuar, quando a gente sai daquele espaço geográfico da nave, e a gente vai para casa, esse processo de regar a semente continua na nossa casa, no nosso trabalho. Então, culto, quando a gente se reúne em um local geográfico, com um espaço geográfico, numa coletividade, eu creio que ali é uma oportunidade da gente agradecer a Deus por muitas coisas, pedir perdão a Deus também por muitas coisas, pedir perdão aos irmãos, entrar em comunhão. E a gente não pode também fazer do louvor, mistificar o louvor, dar ao louvor um valor que não é dado a ele. Tem gente que coloca
2 horas de louvor e meia hora para a palavra. Né? Então dá que não, vamos atrair a presença de Deus. Deus não é um peixe para ser fisgado pelo nosso louvor. Então a isca, né? Ele que se faz presente. É pela graça dele, a disposição dele que vai até nós, não é a gente que atrai. É nossa obrigação levantar as mãos e agradecer a ele, porque ele é o nosso Criador. Então a gente tem que ter essa mentalidade quando a gente entrar na igreja. Então, essa questão do louvor dentro da igreja é importante por vários motivos. Primeiro, porque é um momento da gente enaltecer a Deus através de cânticos. É uma pregação através do louvor. Visando que a teologia tem que ser bem uma teologia bíblica. Porque tem muitos louvores aí que fogem da teologia saudável. Está ensinando... Tem gente que está sendo discipulada através de louvores e louvores errôneos. É um louvor triunfalista que está aí de forma desenfreada tomando conta das igrejas e trazendo uma mentira ao coração das pessoas. E as pessoas estão vendo desses louvores. Tem que ter muito cuidado. Eu acho que uma igreja saudável tem que analisar cada hino que é cantado na sua igreja, para não ficar cantando bobagem, não ensinar coisas que não é bíblica. E outra coisa também legal no louvor, pastor, eu acho o momento do louvor um momento terapêutico. Sabe, a música em si, ela faz isso, né? É um dos princípios dela. Ela ajuda a gente, cura a pessoa ainda tensa, uma semana de trabalho, aí vem aquele louvor gostoso, aquela música. A música tem esse poder, né? O Friedrich Nietzsche, o filósofo ateu, ele chega a dizer que se não fosse o mundo, se não fosse a música, a arte da música, o mundo seria uma destruição total. O que salva o mundo é a música, é a arte. Na visão dele, de ateísta, né? É claro. Mas trazendo para o nosso contexto, é um momento também gostoso, terapêutico, né? Então, finalizando minha fala aqui, por enquanto é isso. Muito bem. Nós vamos ao intervalo, 11 horas e 31 minutos na Melodia. Daqui a pouco a gente volta dando sequência ao nosso tema de hoje, que discute sobre o Ministério de Louvor. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Parece prazeroso, mas é sofrimento. Parece divertido, mas é trágico. Parece bom, mas é muito ruim. Droga destrói famílias. Droga mata. Não estrague seu futuro. Natal do Coração Mix Mateus. Economize e celebre com amor. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados
personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Último encontro das Déboras no dia 14 de dezembro às 15 horas na Igreja SEAC, Rua Ulisses do Prado Nogueira 80, Alameda dos Pássaros. Uma mãe não desiste jamais. Testemunho de Laudilene e Marina Oliveira. Projeto Desperta Débora. Mães de joelho, filhos em pé. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Feijão carioca vida cores 1 kg 5,89. Arroz parborizado caçarola 1 kg 5,49. Açúcar refinado vida 1 kg 3,89. Ofertas válidas até 8 de dezembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Você sabia que no ano passado aconteceram mais de 1.300 acidentes de moto com vítimas aqui em Conquista? E que nos primeiros 10 meses deste ano já foram registrados a mesma quantidade de acidentes do ano passado? Faça seu corre com calma. Seu próximo destino pode esperar. Porque quem importa de verdade está em casa te esperando. Dirija com segurança. As festas de final de ano com você são muito mais felizes. Uma campanha da Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Estamos de volta a 11h36 na Melodia. Nós estamos discutindo hoje sobre o Ministério de Louvor, né? E, enfim, os problemas que muitas vezes acontecem neste ministério, os problemas também, os ataques que eles recebem também, dizem receber, como é o caso comum aqui que nós colocamos. Pastor Ventura, assim, muitos pastores têm dor de cabeça com o ministério, com membros do Ministério de Louvor, devido ao comportamento, né? E a gente já viu vários pastores falando sobre isso, né? Enfim, por exemplo, uma coisa muito comum, que na minha época acontecia, mas hoje não acontece mais, que era o cidadão estar ali tocando, cantando, depois que ele terminava, ele saía, ia lá para fora, e enfim, e o pastor procurava, cadê fulano aqui para fazer? Não está aqui. Era como se ele fizesse um show, né? E aí ele saiu, terminou o show dele, ele sai, enfim. Essas dores de cabeça que os pastores acabam tendo com também esse ministério, pastor Ventura. Isso ainda acontece, viu? E muito, Eu achei que era só na minha época. Não, e muito. Eu sou de Neymar pra cá, como diz o pastor Flávio. Então, assim, acontece, e parece que é um show, que é uma estrela que estava no culto, e depois que termina a sua parte ali, a sua colaboração, ele não tem mais compromisso. Não sabendo ele que um culto é um todo, né? É a oração inicial, é toda a liturgia, é a pregação da palavra, é a adoração a Deus. A gente precisa entender isso. Eu estava conversando aqui nos bastidores com os nossos pastores aqui, eu queria corroborar um pouco a fala do pastor André em relação às pessoas darem a não devida importância ao que é mais importante, né? Dá importância, até uma redundância, né? Dá uma importância ao que é mais importante, que é a palavra. E em dado momento, nessa caminhada, eu estava numa igreja, eu tive, né, como falei aqui, uma discussão até com um pastor, uma discussão saudável no meio de escola bíblica, quando ele chegou a argumentar que o louvor salva, o louvor liberta. E eu levantei e falei para ele que senão não precisava vir Cristo, né? O louvor tem a sua importância, mas ela não é o principal. Ela não é o que salva. Quem salva é Cristo. A gente sabe que o Cristo veio para nos salvar. E aí, o que a gente tem visto hoje, e para acontecer isso, é a culpa nossa. Eu assumo isso aqui.
que a culpa é nossa, dos pastores, que chega alguém na igreja, de repente, com a voz, né? Ó, que voz! E ele já é encaixado para cantar. As oportunidades são dadas, daqui a pouco ele está fazendo... Ali foi um trampolim para ele, como a gente tem visto hoje no mundo gospel aí, como diz o pastor Valverde, ele fala que, olha, a gente está vendo um mundo gospel, mas eu não sou gospel, né? Naquela voz carioca dele. Um abração, meu pastor. Então, tá usando como trampolim. Daqui a pouco tá vendo um cara lá no meio do mundão cantando uma música secular. Começou na igreja, tá no mundão. Então, a igreja, nós pastores, temos que ter um compromisso, e aquele compromisso que era lá atrás, de orientar, como diz o pastor Reinaldo com muita propriedade, nos ensinamentos da palavra. Porque quando Paulo escreve a Romanos, como disse aqui, capítulo 12, quando ele fala do culto racional, ele fala: apresentai-vos como sacrifício vivo, perfeito e agradável, o vosso culto, né? Racional. Eu costumo dizer lá na igreja, o que é culto racional? Todo mundo lá já sabe. É o culto inteligente. E quando eu digo que você é inteligente, não é quando você cursou uma faculdade, um curso acadêmico, não. É quando você conhece Deus e como você se vê diante de Deus. Você tem que reconhecer que Deus é soberano, que você é pequeno, Deus é grande, que você é limitado, Deus é ilimitado. E aí eu presto culto a quem de direito, não é para o homem. A gente tem visto hoje nas igrejas louvores para o homem, não mais cristocêntrico, né? Quando a gente abria, não que hoje não tenha louvores, tem, né? Mas a gente chega a uma abertura de culto, louvores para o homem, quando na verdade tinha que ser direcionado a ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Então a gente precisa, a gente tem esse problema, Gila, porque nós precisamos instruir e não estamos instruindo como pastores da forma correta, para quando a pessoa estiver instruída, ela ser colocada num lugar que talvez Deus, né, que Deus quer usar, talvez não, que Deus quer usar. Porque quando a gente coloca, o cara tem uma voz boa, aí Provérbios 29:5 diz: aquele homem que lisonjeia o próximo, ele coloca uma rede diante dos seus passos. Vai cair. Que voz, pastor André, que voz. Pastor André, o senhor prega demais. Aquilo, querendo ou não, aquilo entra no nosso coração. A gente tem que ter cuidado com isso. E falar: misericórdia, pai. Pra gente não cair nesse engodo, né? A gente pode ter força para resistir uma crítica, mas a gente não tem força para resistir um elogio. É isso. Isso porque o homem, dentro dele, já tem algo chamado ego. O ego, ele tá dormindo. Se alguém despertar ele vai começar a entender tudo aquilo que as pessoas disseram ao seu respeito, que ele nunca imaginou que ele era. Então ele vai começar a florir isso, e ele vai começar: rapaz, fulano tem razão. Realmente eu sou aquilo que ele está dizendo. Então, dá um valor a ele mesmo além do que realmente é merecido. Aí ele tira o foco da onde e traz para ele. E só dizendo aqui, pegando aqui o gancho, pastor, a gente tem que lembrar que Jesus, ele está acima do louvor. Jesus está acima do talento. Jesus está acima da oração. Jesus está acima das campanhas. Jesus está acima da própria igreja. Jesus está acima da própria Bíblia, da própria palavra. Ele está acima, porque a Bíblia relata sobre ele. Então Jesus está acima de tudo. Então toda prioridade tem que ser para ele. Qualquer coisa que ultrapassa a prioridade dele, olha, acende a luz vermelha, porque está correndo risco aí. Muito bem, pastor Reinaldo, esses grupos de louvor, na maioria das vezes, eles funcionam como voluntariados, né? Enfim. E muitas igrejas também têm problemas com isso, né? A falta de compromisso. Às vezes a igreja investe, por exemplo, num som, aí chega lá, tem culto que não tem ninguém para operar o som. Não tem ninguém para tocar o violão. Isso acontece muitas vezes. E aí tem igrejas que resolvem pagar o músico. O senhor tem algum problema com isso? Olha, isso aí vai do pensamento de cada um, né? Mas vamos lá, vamos voltar novamente ao Antigo Testamento. Não é que eu sou adepto ao Antigo Testamento não, viu? Mas vamos voltar lá. Novamente, Levi, os 3 filhos, as 3 famílias. As 3 famílias, elas tinham funções encarregadas lá dentro. Imagine aí, a primeira família de Gersonitas ficava com as cortinas, as estacas e tudo que estava do lado de fora. A outra família ficava responsável com as pias do lado de fora e com as paredes. E a família dos Meraritas ficavam dentro do santuário. A parte ali do altar, a parte da arca, era a responsabilidade deles. Imagine só, se essa tribo daqui de dentro, essa família daqui de dentro, não viesse, a família que estava do lado de fora não podia fazer o serviço dela.
Porque só ela tinha direito de pegar naquilo ali. Por exemplo, todos são levitas, mas nem todos ali tinham direito de se aproximar da arca. Somente quem fazia parte daquela família. Então, se eles não estivessem lá, ninguém podia mexer. O que acontece hoje dentro das igrejas? Como o irmão falou. Tem tudo preparado. O que muitas igrejas querem é um som bom, instrumentos bons, e aí quando olha não tem pessoas. Em contrapartida, tem pessoas que tem igrejas que tem tudo, não tem nada disso, e tem pessoas para tocar. Só um adendo, pastor. Muitas vezes só tem no culto de domingo. À noite. Isso aí é um retrato interessante para se analisar. Não tem durante a semana. Aí só falando assim, durante a semana, porque muitos vão alegar. Eu estudo à noite, trabalho o dia todinho, né? Tenho outras responsabilidades, não consigo. Só consigo ir no culto. Então tem inúmeras outras coisas que pode compactuar, mas aí existe também aquela famosa escala que não é de hoje, né? Então vamos fazer a escala. Quem tem condições de estar durante os cultos da semana? Beleza. Quem tem condições de estar no culto final de semana? Beleza. Só que aí a gente vê que muitas das vezes o problema não é o trabalho. O problema não é o tempo. Muitas das vezes a pessoa, se ela chegar do trabalho cansada, eu tenho colegas que chegam do trabalho 7 horas, nem vai em casa, vai direto pro baba. Aí fica no baba até 10, 11 horas da noite. Então o problema não é o trabalho, o problema não é o que faz. Muitas das vezes é a questão do que o irmão Ventura falou aqui, é a responsabilidade. É o compromisso. Por exemplo assim, eu não posso ter o louvor como uma responsabilidade, como uma obrigação. Obrigação eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar lá 8 horas da manhã para bater o ponto. Aí eu tenho que ter obrigação. Mas igreja, ministério, eu não posso ter como obrigação. Entendeu? Eu não posso ter. Primeiro eu tenho que fazer aquilo para Cristo. Depois fazer para os homens. Quando eu inverto os papéis, o que acontece? Eu coloco como obrigação. Então eu tenho que estar lá, porque o pastor tem que me ver que eu tenho que estar lá. Não, eu tenho que estar lá porque acima de tudo é Cristo. Então assim como eu poderia estar indo para o futebol, tenho tempo para ir para o futebol, eu tenho que estar também. Então assim, a questão de alguns não estarem durante a semana, só estarem no domingo, parte realmente do princípio de a pessoa administrar o seu tempo e do querer mesmo. Agora assim, eu não acho essa questão de valores, assim, pagar, é um negócio que fica meio difícil a gente afirmar, porque a gente sabe que tem muitas igrejas que faz isso. E eu conheço igrejas aí que contratam pessoas para tocar que nem cristãos não são. O cara tá lá fazendo barzinho lá na Oliva Flores, em alguns dias, e no culto o cara tá lá. Então, vem tocar, chama um baixista, o cara é do mundo, chama um tecladista, o cara é do mundo. Eu trabalho com 3 pessoas ali, um é tecladista, outro é baixista e um é guitarrista. E fazem, eles chamam de show, né? Fazem show nas igrejas. Entendeu? Então, assim, domingo eles estão tocando nas igrejas. E igrejas eram até famosas aqui em Conquista. Então, assim, pessoas que eu chego lá no trabalho, tá o dia todo escutando músicas lá de baixo calão e no final de semana tá tocando na igreja. Eu chego na igreja, tá o cara lá. Ele me conhece, eu conheço ele. Talvez o pastor que chamou conhece. Então mas nós quem temos tá esse na igreja cenário também, né? Mas as pessoas da igreja não conhecem. Agora imagine só. Você passar, você vai. Esses dias eu fui lá, mas minha esposa lá naquele negócio lá do sushi, lá na Oliva Flores, o cara que tava tocando lá, fazendo um barzinho lá naquele bar da esquina. Entendeu? Então, assim, é um negócio meio complicado. Então, assim, eu acho errado isso. Eu pagar uma pessoa para poder ir. Por quê? Porque quando eu pago, eu estou comprando o ministério daquela pessoa. Eu estou comprando para ele poder estar lá. Então, assim, ele vai ter que estar lá por obrigação, porque eu estou pagando. Quantas horas de louvor? É 1 hora. Então, eu estou pagando 1 hora para você. Né? Então, onde é que fica a questão? Eu para Cristo. Onde é que fica eu entregar o meu louvor? Onde é que fica eu entregar culto, a minha oferta no culto? Entendeu? A questão, só frisando aqui, pastor, o que o pastor Geraldo falou, né? O louvor normalmente são voluntários, né? Eu não gosto de usar essa palavra voluntário dentro do contexto de reino de Deus. Eu arranquei isso do dicionário. No reino de Deus não existe voluntário. O pastor Zwingli era muito taxativo nisso, que era um dos debatedores aqui. Sim, no reino de Deus não existe voluntário, existe vocacionados. Vocacionados. Quando a gente entende isso aí, muda muita coisa. Muita coisa muda. Muita coisa. É isso que eu ia falar. Agora, pastor André, no caso, assim, há quem defenda que existem pessoas, vou fazer a sua colocação, vocacionadas, que elas... Tem gente que parece que nasceu para música, né? Impressionante. Com certeza. Né? Ele nasceu para fazer aquilo, ele tem o dom. Você é publicamente reconhecida, né? A pessoa com o talento. E aí, como ela vai se dedicar somente a isso, aí tem muita gente que defende que ela pode sim receber por isso
né? Porque esse é o trabalho dela e ela vai estar se dedicando isso ali no templo. E aí? Olha só, vou botar algumas coisas aqui. A pessoa dedicou a vida toda para aprender aquele instrumento. Tornou-se um profissional. Sim. Né? E quer ver daquilo. Eu não vejo nenhuma dificuldade, se a denominação tem condições de remunerar aquele músico, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso aí. Pelo contrário, pode explorar muito bem ele pode dar aula lá dentro da igreja, capacitar talentos novos, ensinar jovens, fazer projetos sociais, dar assistência aos cultos no meio de semana, porque ele está sendo remunerado pela igreja, é um profissional, não é? Isso mesmo. E não deixar de ser um adorador ao mesmo tempo, ou seja, ele vai juntar o útil ao agradável. Não é assim que acontece com os pastores? O pastor não é remunerado e ao mesmo tempo ele está fazendo um ministério? Só que criou-se uma cultura dentro da nossa igreja assim, que só remunera quem tem o título de pastor. Aí o camarada é missionário, é mestre por excelência, mas para ele ser remunerado, põe ele como pastor. Consagra ele como pastor. E ele não é pastor, ele é mestre. Ele é levita, é um músico. Vou trocar a palavra. Ele é um músico. Remunera como músico, se tem condições. Agora, infelizmente, essa não é a realidade 100% da nossa igreja. Na verdade, seja de 10% das nossas igrejas em conquista que tem condições, não vou nem 10%, colocar 5%, que tem condições de remunerar. Agora, eu creio que se fazer um esforçozinho, dá para dar uma remuneração para a pessoa. Sabe por quê? Consegue não lhe cortando? Porque assim, a igreja vai e faz uma festividade. Traz o pastor fulano de tal lá de Rio de Janeiro, São Paulo, tal. Paga hospedagem, paga transporte avião, paga tudo pro cara, dá oferta não sei quantos mil reais pro cara. Traz um ministério de louvor, não sei o que lá, não sei o que lá, Marcelo Soares, não sei o que, traz todo mundo, paga tudo, paga a hospedagem, paga a alimentação. Mas os que estão ali o ano todinho, em todos os cultos ajudando, não pode receber nada. Então, assim, por isso que existe... Cada caso é um caso, entendeu? Você está me entendendo? Numa festividade, traz os melhores levitas, traz os melhores cantores, traz os melhores pregadores e paga para isso. E lembrando que a gente está falando aqui de pessoas que são profissionais, Sim. Né? No sentido que aprendeu aquilo. Que aprendeu, fez uma faculdade de música, entendeu? Gastou, comprou instrumento de qualidade, aparelhagem, comprou tudo isso. Agora eu conheço pessoas que é profissional na área da música, mas tem seu emprego secular e não abre mão. Então ele entende já a vocação dele. Mas entra como já uma prestação de serviço. Isso, uma vocação dele, um ministério dele ali. Agora, outra coisa que, abrindo parênteses aqui, sobre essa escassez de músicos em nossas igrejas. O reino de Deus é um só. Eu vou pensar em algo utópico aqui agora. Eu vou sonhar. Eu vou jogar aqui um sonho, né? Porque eu sei que isso diante da nossa realidade que a gente vê, é impossível. Tem igreja aqui, como o pastor citou, que tem 2, 3 ministérios. Igrejas grandíssimas aqui em Conquista. Tem 2, 3, até 4 ministérios. Tem igreja, gente, que chega no domingo e a pessoa está cantando com playback. Agora eu fico pensando, nessas reuniões de pastores, na associação, não estou aqui jogando nenhuma crítica, estou falando assim, já que domingo aquele grupo de louvor vai estar escalado, por que não pega aquele outro e dá um apoio para aquela igreja que não tem nenhum louvor? Você ia falar, manda falar, vamos dividir, meu irmão, vai para a igreja do pastor Ventura lá, vai dar uma força lá. Pode ir, não, pastor, onde é? O grupo de louvor vai cantar lá, porque hoje a folga é de vocês, então hoje quem vai tocar é tal grupo, vocês vão para aquela igreja lá ajudar. Se ele está querendo tirar do outro aquário, como é que ele vai fazer isso? Aí vem o medo da concorrência. Só que o que acontece aí, pastor André, é a questão do reino. Eu estou falando que isso é um sonho, viu, gente? Vamos lá, vamos olhar o reino aqui, vamos olhar o reino. Qual é o reino de Cristo? É para que todos sejam Não é isso? A igreja primitiva cresceu por causa de quê? Unidade, comunhão, no partir do pão. A Torre de Babel cresceu por quê? Porque todos estavam envolvidos dentro do mesmo propósito, dentro do mesmo foco, dentro da mesma visão. O altar que Esa estava levantando, construiu por quê? Isso. Porque todos estavam voltados com o mesmo foco. Só que o que está acontecendo dentro das igrejas aqui de Conquista e fora? A gente deixou de ser reino e passou a ser torre. Torre causa ameaça. Então, a partir do momento que eu começo a me destacar, eu sou uma ameaça para os demais. Então, assim, acontece isso dentro dos pastores aqui de Conquista, Renato? Acontece. Por isso que esse sonho seu pode acontecer, mas pode ser impossível. Porque a partir do momento que eu vejo a igreja do pastor Ventura lá, ele abriu um ministério, está ganhando pessoas, onde que eu vou ceder ministério meu para poder estar tocando na igreja dele? Porque ele, para mim, é uma ameaça. Eu sou uma torre. Ele é uma torre. A torre dele é uma ameaça para mim. Se eu levar isso, eu estou fazendo com que a torre dele cresça mais do que a minha. Isso é torre, não é reino. Reino é ambos os ministérios se unir e deixar de existir Belém, deixar de existir, como é o nome do ministério seu?
Batiza a palavra. Batismo da palavra, deixar de existir adoração, avivamento, Assembleia de Deus e todos estarem dentro do mesmo reino. Aí sim, aí o ministério do Senhor pode tocar na dele, o dele pode tocar no meu, o meu pode tocar, e ambos vamos estar exaltando a quem? A Deus. Só que o que acontece com a gente é o quê? Nós criticamos tanto a idolatria da Mesopotâmia, da região antiga, só que nós estamos como ela, cada um de nós tem um Deus. Complicado. Muito bem, 11h54. A questão, pastor, que eu queria aproveitar o gancho aqui do pastor, fizer o seguinte, que eu sei que é utopia isso, né? Acreditar, mas tem os remanescentes, e eu já vi isso acontecer. Tem. Eu quero aqui lembrar do pastor Vinícius, que hoje ele está junto com o pastor Wellington da Ágape. Ele fez algo, isso era normal, era rotineiro da vida dele. Eu convidava ele para pregar no domingo, nossa igreja. Ele levava a igreja toda, ele fechava a igreja e ia para lá, levar todo mundo, vamos cultuar todo mundo lá. Por que não? Porque eu tenho que ir, vocês ficarem aqui. Ah, mas pode não, é todo mundo para lá. Aí durante a semana ele preparava toda a turma, avisava todo mundo, o culto vai ser tal igreja, assim. Ah, pastor, mas eu não vou, aí é problema assim, mas a gente vai ser lá. Mas assim, não é que ele estava confrontando, ele estava querendo proporcionar uma visão de reino mesmo, sabe? Sem ganância, sem egoísmo, né? A ponto dele precisar fechar a igreja, combinou com o pastor Wellington e eles hoje fizeram uma junção, né? Então lá trabalhando juntos. Eu estou aqui mandar um abraço para o pastor Vinícius, meu amigão, fui aluno dele, fui professor dele há muitos 2000 e sei lá, nem lembro mais, né? Mas assim, tem uns remanescentes que entende, que está desprendido, né? Sim, sim. Tem pastores que estão desprendidos de ciúme de púlpito, tem pastores que estão... Tem louvor, ministro de louvor que também está desprendido, né? Que gosta de dar oportunidade, outras pessoas gostam de ensinar. Tem os remanescentes. Então a gente tem que enaltecer essas pessoas, porque sempre haverá os remanescentes. E que Deus continue levantando. Muito bem. 11h55, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Ventura? Eu estou feliz com esse debate aqui, porque houve tempo na nossa igreja que até eu cantava, imaginei. O pessoal, acaba logo! Eu cantando. Eu nunca me arrisquei. Hoje nós temos 14 lá que não vão ao Senhor. Amém. 14 pessoas que eu tenho que fazer escala, que embola. Tenho que saber para não dobrar, de tanto. Graças a Deus. Assim, é uma utopia mesmo, pastor. Utopia porque a gente vive uma disputa hoje, infelizmente. Não, a gente tenta juntar, mas as pessoas, ao invés de juntar, elas espalham. E a própria Bíblia diz, Jesus disse, olha, um reino dividido não pode subsistir. Não vai subsistir. Então a igreja ela precisava entender isso. A gente saber que a gente está lutando e o nosso general é um só. Só que a gente está em pelotões diferentes. Isso. Mas é um exército só. Que o general é Cristo. E para a gente entender isso vai demorar um pouquinho. Pastor, assim, eu vou fazer uma crítica aqui, mas é mais por preocupação. Nas redes sociais a gente observa muito as propagandas das igrejas, que as redes sociais hoje ficou mais fácil, né? É o marketing. Aí, tipo assim, as igrejas fazem uma propaganda da igreja dela, como se, olha, Senhor, se eu estiver pecando aqui, que me perdoe. Mas a impressão que dá é como se estivesse fazendo uma propaganda de um comércio e estivesse atraindo cliente. Venha para cá, aqui que é o lugar bom, é aqui. Venha pra cá, aqui que você vai receber Deus, aqui que você vai sentir a presença de Deus. Aí põe imagens de pessoas adorando, e não sei o que, cantando, não sei o que, e faz aquela propaganda. Não, beleza, não estou aqui sendo radical, nem estou sendo fariseu aqui, querendo criticar. Mas eu fico pensando até onde isso é perigoso e até onde isso é saudável, né? Será que isso cria mais divisão entre nós, a outras igrejas? Tipo assim, aqui, o bom é aqui. Olha o tanto de coisa que a gente tem para oferecer para você. Aqui tem muita coisa, cara. Vem para cá, porque aqui tu vai estar satisfeito. O que você quiser tem aqui. De grupo de mulheres, a futebol, a tudo vai ter aqui. Vem para cá. Aí, meu irmão, vai um bocado de gente de aquário para outro aquário. Isso aí fica muito difícil para concorrência, né? Um comercial desse. Mas, enfim, eu fui de uma época, pastor, que eu ainda alcancei ainda. Alguns programas de rádio diziam assim... No final, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Alcancei também, mas era lindo isso. Você batizava a pessoa, você não trazia ela para você, falava bem assim, mora onde? Eu moro em tal lugar, então procura uma igreja mais próxima da sua casa. Porque a questão, a preocupação com o ganho era do reino, né? Que o reino é o que Cristo falou, né? Ganhasse, um planta, outro rega e outro colhe. Isso. Eu lamento.
Gente, eu quero agradecer o pastor Ventura, quero agradecer o pastor Reinaldo pela colaboração, também o pastor André Prates, e obrigado você pelo carinho da audiência, Melodia. Tá vindo o nosso amigo Léo Pereira com o Rádio Chofer. O nosso debate fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.